Olá, meu aluno. Vamos tratar agora do tema Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei 8.112 de 90, no tópico Licenças e Concessões. Esse tópico Licenças e Concessões é um tópico que vai bater nas provas de forma objetiva. Há uma inversão de prazos, há uma inversão de classificações e conceitos. E vamos tentar aqui clarear na sua cabeça que está em casa estudando, de forma que você acerte essas questões do concurso público. Dentro das licenças e concessões, vamos trabalhar a primeira figura, tratamento de saúde de pessoa da família. O prazo dessa licença é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias com remuneração. É aquele prazo que você pega o atestado médico de uma pessoa da sua família e homologa em seu nome. E você fica em casa para cuidar da pessoa. E você pode ainda ficar mais 90 dias sem remuneração. Quando você lê o texto de lei, geralmente você confunde. Você acha que no texto de lei o prazo máximo dessa licença é de 90 dias. Quando, na verdade, é de 30 mais 30 com remuneração e uma extensão de até mais 90 dias sem remuneração. O total de prazo dessa licença é de um prazo de 150 dias. Tem que ser precedido de exame médico por junta oficial do governo federal. A segunda figura é o tratamento da própria saúde. Nesse prazo, você fica até 24 meses de licença médica. Logo após, você tem duas situações. Ou você é readaptado em outro cargo compatível com sua limitação físico-mental, onde alguns critérios técnicos têm que ser observados. Ou você simplesmente é aposentado por invalidez. Nessa licença, para tratamento da própria saúde, ela é com remuneração e conta como efetivo exercício para todos os fins. A próxima é a licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheira. É a situação onde o seu cônjuge ou companheira se desloca para outra localidade e, baseado na função da família da Constituição Federal, a 8.112 permite que você acompanhe. Você deixa o seu cargo momentaneamente, garante o seu cargo, mas acompanha o seu cônjuge. Ela é sem remuneração, não conta como efetivo exercício e o prazo para essa licença é indeterminado. Temos também a licença para o serviço militar, temos a licença para atividade política e temos a chamada licença para capacitação. Aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque a licença para capacitação é o ponto fundamental nas questões de concurso. Posso afirmar para você que 95% das questões de concurso no que tange às licenças são baseados na licença para capacitação. Por que ela é tão cobrada nos concursos públicos? Porque a famigerada licença-prêmio saiu do ordenamento da 8.112 de 90. Hoje não existe mais a chamada licença-prêmio. O que se utiliza é a licença para capacitação. Tem que ser estável no serviço público federal. Só pode ser dado após 5 anos de efetivo exercício e é dado até 3 meses de licença com remuneração. Após cada quinquênio efetivo, ou seja, a cada 5 anos trabalhado e após a estabilidade do servidor público, ele fica até 3 meses de licença para poder se capacitar em algo que tenha a ver com o seu cargo público. Não pode estar no estágio probatório e não é acumulável. Exemplo, imagine que o servidor público entra em 2000, trabalha no cargo e fica até 2005. 2005, ele tem direito à primeira licença para capacitação. Imagine que ele não tire essa licença para capacitação e que ele intere 10 anos de serviço público. Aqueles 10 anos de serviço público não serão cumulativos em 2 licenças para capacitação. Quando você completa 10 anos, a licença passada se exaure e você passa a ter direito à segunda licença. Então não é cumulativo. Lembrando, licença-prêmio não existe mais no ordenamento da 8.112 de 90. Também não podemos confundir licença para capacitação com afastamento para realização de curso profissional. O afastamento para realização de curso profissional é aquele que você não precisa ser estável, não precisa ter terminado o estágio probatório. Inclusive, você pode estar no estágio probatório. Por exemplo, imagine que você trabalhe no INSS. Imagine agora que você passe para o concurso de agente da Polícia Federal e vá para Brasília fazer o curso de formação.
Esse prazo que você fica em Brasília fazendo curso de formação não conta como licença, é chamado afastamento. Nesse prazo, você não precisa estar no estágio probatório, você pode ainda não ser estável no Serviço Público Federal. Já a licença para capacitação, ela tem a característica fundamental de 1, você tem que ser estável no serviço público. 2, é dado somente a cada quinquênio, a cada 5 anos de efetivo exercício. E 3, é não cumulativa. 4, ainda temos um detalhe fundamental. O curso de capacitação tem que ser voltado para a área especificada do seu cargo. Vamos agora para outra licença. Licença para tratamento de assunto particular. É aquele que, por exemplo, você é servidor público e também vira empresário. E você quer ficar trabalhando e não quer mais trabalhar no serviço público, mas você quer garantir o seu cargo público. Você sai e depois, a hora que você quiser, você retoma. O prazo é de até 3 anos, mais prorrogação por igual período. O prazo é a critério da administração, ou seja, é critério de discricionariedade da administração pública. A administração dá se quiser e retorna a você o serviço a hora que ela quiser. Não conta como efetivo exercício. Não pode estar em estágio probatório para pedir esse tipo de licença. Temos também a licença para desempenho de mandado classista, a licença por acidente em serviço e temos também uma muito importante, que é a licença gestante, a adotante e a licença paternidade. A licença gestante é fundamental em questões de concurso público. A licença específica da 8.112/90 é de 120 dias. O presidente da República soltou um decreto de execução regulamentando um artigo que trata da licença gestante à maternidade e dá extensão por mais 60 dias, se a gestante quiser, se não colocar a criança numa creche e se não trabalhar remunerada. Só que decreto de execução não tem a capacidade de inovar lei, ou seja, não há mudança de lei. Então, para fins de concurso, na sua prova, meu aluno, você vai dizer o seguinte, que a licença gestante da 8.112/90, o prazo é de 120 dias. Quando começa a contar esse prazo? Esse prazo começa a contar a partir do 1º dia do 9º mês ou a partir do parto. A paternidade é dado sempre 5 dias para registrar o filho. A adotante, nós temos 2 prazos. Se a mulher adotar uma criança maior de 1 ano, a mãe tem 30 dias. Se ela adotar uma criança com menos de 1 ano, ela tem 90 dias. O natimorto é 30 dias após o parto de licença. Só que tem que ocorrer inspeção médica oficial. O aborto espontâneo, ele traz no bojo da lei uma diferença. É 30 dias de repouso remunerado. Em todos os casos, ocorre remuneração e efetivo exercício. Nós temos também os prazos das concessões da 8.112/90. Doação de sangue você tem 1 dia. Para alistar-se como eleitor, 2 dias. Casamento e morte é tratado da mesma forma, 8 dias. Casamento, gala, 8 dias. Morte, nojo, 8 dias. Dessa situação, terminamos o tópico das licenças, dos afastamentos e das concessões. Vamos trabalhar agora as penalidades. Nas penalidades, nós temos um rol taxativo de 7. O que é um rol taxativo? Rol taxativo, meu aluno, que você que está em casa anotando, você vai dizer o seguinte, que nesse rol taxativo, se você está previsto ali, você é. Se você não está previsto, você não é. Então, por exemplo, eu tenho no rol taxativo de penalidades, observem, advertência, suspensão e demissão, cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade, destituição de carga em comissão e destituição de função comissionada. Dessa forma, eu tenho 7 modalidades taxativas de penalidade. É comum bancas examinadoras virem trazer a expressão repreensão. Repreensão não está escrita no bojo do texto da 8.112/90. Diante disso, eu posso dizer que repreensão não é penalidade. A multa também não está prevista nesse rol taxativo. Veremos a situação da multa. Então vamos trabalhar a advertência. O que de importante tem na advertência? Primeiro, ela é a primeira forma taxativa de
Penalidade. A advertência deve ser tratada de forma clara. A advertência não é repreensão. Se cair repreensão na sua prova, simplesmente você diz que está errado, meu aluno. Agora, vamos às características da advertência. Primeiro, a advertência não pode ser verbal. A advertência na 8.112 é por escrito. E a advertência na 8.112/90 é tratada como a primeira forma de penalidade. E outra, ela além de ser escrita, ela tem que ser formal e tem que ser precedida de um processo administrativo disciplinar. Nenhuma das 7 modalidades, nem mesmo a advertência, que é a mais simples, pode ser aplicada diretamente pelo seu chefe, nem que ele mesmo tenha presenciado a sua falta. Obrigatoriamente, para ser aplicada essa penalidade, tem que passar por um processo administrativo disciplinar. Vamos para a segunda figura. Suspensão. A figura da suspensão, ela tem o prazo máximo de 90 dias. O prazo máximo de suspensão é 90 dias. Lembrando que se você tomar uma advertência e antes da prescrição você cometer outra falta passível de advertência, você vai cair na suspensão, porque a reincidência na advertência gera suspensão. Lembrando que o prazo máximo da suspensão é de 90 dias. Não podemos confundir suspensão com afastamento preventivo. Não está escrito nesse rol de 7 que eu dei para vocês o afastamento preventivo. Então, o afastamento preventivo não é classificado como penalidade. A suspensão é a penalidade de caráter médio ou grave que vai de 1 a 90 dias. O afastamento preventivo é quando você, que é servidor público, está em investigação num processo administrativo disciplinar, você foi indiciado num PAD. E para não atrapalhar o andamento do processo administrativo disciplinar, é pedido administrativamente o seu afastamento. Diferenças básicas. Suspensão é penalidade, afastamento preventivo não é penalidade. Suspensão gera interrupção do pagamento. Afastamento preventivo, você fica em casa e continua recebendo. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você está respondendo por um processo administrativo disciplinar. Imagine que aquela comissão de PAD, que é composta por 3 servidores estáveis, estão trabalhando na mesma repartição que você. Imagine que você chegue e fique perturbando o dia inteiro, querendo saber o andamento do processo, querendo saber se você vai ser punido, se você não vai ser punido, enfim, você está embaçando o andamento do processo administrativo disciplinar. Para isso, a comissão de PAD pede seu afastamento. Você fica até 60 dias, prorrogável por mais 60 dias em casa, recebendo, somente para não atrapalhar o andamento do processo administrativo disciplinar. Então, suspensão, punição, prazo máximo 90 dias. Afastamento preventivo, não é punição, prazo máximo 120 dias, porque é 60 com mais uma prorrogação de 60 dias. Suspensão não tem prorrogação, suspensão é no máximo 90 dias e você fica sem receber. Demissão. Demissão é o desligamento do servidor dos quadros da Administração Pública Federal com caráter de penalidade. Está previsto tanto no artigo 117 quanto também no artigo 132. O artigo 132 da 8.112/90 traz as formas taxativas em que você pode ser demitido. Crimes contra a administração pública, improbidade administrativa, entre outros que veremos aqui nessa aula. A próxima é a cassação da aposentadoria. Não se demite o aposentado. O aposentado, se comete alguma falta passível de demissão quando da inatividade, ele está aposentado e comete, por exemplo, improbidade administrativa. Na 8.112/90, atos de improbidade administrativa geram demissão. Mas se você está aposentado, não pode gerar demissão. Demissão é para o servidor ativo. Para o aposentado, cassação. Disponibilidade, a mesma coisa. Se você for posto em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo trabalhado, e você receber uma punição equivalente à demissão, você vai ser cassado e não demitido. Destituição do cargo em comissão. Cargo em comissão são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Coloco você a hora que eu quero, tiro você a hora que eu quero. Se você sair do cargo em comissão sem caráter punitivo, você está sendo exonerado, porque exoneração não é punição. Contudo, se você sair do cargo com caráter de penalidade, você estará sendo destituído.
Funciona da mesma forma a destituição da função comissionada, ou simplesmente destituição da função de confiança. A função de confiança é aquela que é exercida por profissional que é um servidor público e ele é de caráter efetivo. Lembrando que para exercer uma função de confiança, obrigatoriamente tem que ser servidor de natureza efetiva, aquele que passou num concurso público, que vai passar pelo estágio probatório e ganhar estabilidade no serviço público federal. Se você entrar para um cargo de chefia através de livre designação e livre dispensa, você sairá desse cargo com caráter de penalidade se for destituído dessa função. Vamos olhar agora um dado muito importante da 8.112 de 90. Acompanhe comigo. Exoneração e multa não estão tipificados no rol de punições da Lei 8.112 de 90. Afastamento preventivo também não constitui penalidade, e sim medida cautelar. O afastamento preventivo, eu já falei para você que não é penalidade. Prazo de 60 mais 60 dias para você não atrapalhar o processo administrativo disciplinar. A exoneração também é bem tranquila, porque eu já afirmei para você que exoneração não é punição. Mas vamos trabalhar agora a situação da multa. A multa, de acordo com o artigo 130, parágrafo 2º, diz o seguinte: quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. A multa não é classificada como penalidade. Na verdade, primeiro, que ela não está no rol taxativo das 7. Segundo, que a multa, na verdade, ela pode ter natureza, inclusive, de concessão. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine o seguinte exemplo. Imagine que você é servidor público e tem família. Imagine que você ganha 10 mil reais por mês. Imagine que você foi suspenso por 30 dias, ou melhor, por 90 dias. Você vai ficar 3 meses em casa, 3 meses sem receber. A administração pública pode, avaliando a sua situação, dar uma multa na base de 50% do vencimento ou remuneração e forçar você a permanecer no serviço. Ou seja, você trabalha no serviço e recebe, por exemplo, se a multa for dada na base da sua remuneração, metade do que você teria direito. A grosso modo, você ficaria em casa e não receberia nada. Ou você pode ficar trabalhando normalmente e receber 5 mil, se a sua remuneração era de 10. Então, pelo menos, você garante as suas contas básicas do mês. Na verdade, a multa não pode ser tratada como penalidade. E, nas questões da banca examinadora, ela não é tratada realmente como penalidade. Por diversas vezes, vemos em questões de concurso público que a multa é tratada como concessão e não como penalidade. Então, terminamos aí o rol taxativo de 7 penalidades. Vamos agora trabalhar o quadro das penalidades. Na verdade, é um resumo, um quadro sinótipo, onde a gente vai conseguir concatenar todas as questões de concursos públicos no que tange a essa modalidade, penalidades. Isso é um esquema, um resumo, para que você consiga nas provas transformar o conceito da Lei 8.112 de 90 em resolução de questões. Acompanha comigo aí o quadro. Observe que você tem as penalidades: advertência, suspensão da emissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição da função de confiança e destituição do cargo em comissão. Temos também as previsões legais: o descumprimento dos deveres do artigo 116, desobediência das proibições do 117, do 1 ao 8 e o 19, constitui advertência. A suspensão são as desobediências das proibições do artigo 117, inciso 17 e 18, e reincidência em pena de advertência. A demissão se dá das proibições do artigo 117, 9 e 16 e todas do artigo 132. O prazo para aplicação da penalidade, ou seja, da prescrição, é o prazo de 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão, 5 para demissão, 5 para as cassações, 5 para as destituições. Prazo para recorrer, ou seja, o direito de petição, se dá 120 dias na advertência, 120 na suspensão, 5 anos para demissão e cassações e 120 dias para as destituições. O prazo para o cancelamento da penalidade se dá em 3 anos na advertência e 5 anos no prazo de demissão.
Então, através desse quadro, a gente pode observar alguns detalhes que estão embutidos na lei e que a sua prova pede. Por exemplo, o prazo da prescrição, onde se dá 180 para advertência, 2 anos para suspensão e 5 anos para demissão. Então vamos concatenar o seguinte: esse prazo de prescrição começa a contar não a partir da data do fato, mas a partir do conhecimento do fato para a administração. Um exemplo que vai clarear a sua mente, meu aluno. Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você, no ano de 2000, cometa uma falta passível de demissão. O prazo, naturalmente, é de 5 anos da prescrição, ou seja, após 5 anos, a administração perde o direito de demitir você. Só que esse prazo não é contado da data do fato, e sim da data do conhecimento do fato pela administração. Imagine que você tenha cometido a falta em 2000 e ninguém descobriu. Imagine que tenha sido gravado. Imagine que a administração tome conhecimento 5 anos após, só em 2005. O prazo para sua demissão começa a contar a partir não da data do fato, que foi em 2000, mas sim da data que a administração tomou conhecimento do fato, que foi 2005. Então aí matamos toda a estrutura das penalidades dentro desse quadro sinótipo. Estude, marque e faça seus resumos, que dificilmente você vai errar questões em concursos públicos. Competência para aplicação das penalidades. Lembrando que aquelas penalidades são um rol taxativo, que para você receber aquela penalidade, você tem que passar por um processo administrativo disciplinar. E nós temos a competência legal, ou seja, quem é competente para demitir você. A competência para demissão é dentro do Poder Executivo Federal do Presidente da República. Se você estiver ligado ao Poder Judiciário, é do presidente dos tribunais. Se você estiver ligado ao Poder Legislativo, é dos presidentes das casas. E se você estiver ligado ao Ministério Público, é do Procurador-Geral da República. Se você for ver, competência para demitir você no governo federal, presidente no Poder Executivo, presidente no Poder Legislativo e presidente no Poder Judiciário e procurador no Ministério Público. Então eu posso dizer para você que os 4 PRs são competentes para demitir você. Está aí um bom macete para você acertar a questão em concurso público. Na cassação da aposentadoria e cassação da disponibilidade, também são as mesmas competências da demissão. Na suspensão por mais de 30 dias, a lei é taxativa, ela não prevê um nome certo, assim como na demissão. Ela só diz que são as autoridades inferiores às mencionadas anteriormente. Ou seja, imagine que você está no Poder Executivo Federal. Competente para demitir você quem é? Presidente da República. E na suspensão com mais de 30 dias, imagine que você esteja no Departamento de Polícia Federal. Você está ligado diretamente ao Ministério da Justiça. O Ministro da Justiça é a autoridade imediatamente inferior ao Presidente da República no que tange ao seu órgão. Então ele vai ser competente para suspender você com mais de 30 dias. Suspensão até 30 dias e advertência. Competente para punir você com suspensão até 30 dias ou advertência é o seu chefe imediato ou aquele que foi previsto em regulamento ou o regimento interno. Agora, você também tem a situação de quem é competente para punir você pelas destituições. Bem, você tem destituição da função de confiança e destituição do cargo em comissão. Quem é competente para destituir você é aquela mesma pessoa que foi competente para nomear ou designar você. Ou seja, quem coloca você, tira você, tanto se quiser com o poder discricionário, como também através de penalidade, por competência prevista expressamente no bojo da Lei 8.112/90. Terminamos assim a parte das competências da penalidade. Vamos trabalhar agora o processo administrativo disciplinar, ou simplesmente o PAD. Vamos lembrar que o processo administrativo disciplinar, ou PAD, ele funciona da seguinte forma. Ele funciona como termo genérico. Dentro do processo administrativo disciplinar, ou PAD, nós temos 3 formatações: sindicância, processo administrativo disciplinar em espécie e temos também o processo sumário. Cada uma dessas com especificações próprias. Vamos agora observar aí na sua tela o quadro sinótipo, que na verdade é o que você precisa para economizar tempo estudando a lei do processo administrativo disciplinar com todas as suas características. Acompanhe aí comigo na tela. Bem, acompanhando o quadro, você vê que nós separamos em penalidades, as comissões e os prazos, que é o que importa para fins de concurso público. Nós separamos também a sindicância, processo administrativo disciplinar,
e processo sumário. A sindicância é aquela prevista para advertência e suspensão por escrito, até 30 dias. Dali pode sair 3 situações: arquivamento, ou o resultado, que pode ser a aplicação da penalidade, ou instauração de um PAD, que é o mais grave. O processo administrativo disciplinar, ele vale para qualquer penalidade, sendo obrigatório a instrução do PAD nos seguintes casos: suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição da função de confiança ou destituição do cargo comissionado. O processo sumário, ele vale para abandono de cargo por mais de 30 dias, inassiduidade habitual e acumulação ilegal de cargo público, dentro do tópico processo sumário. Então nós temos aí as 3 modalidades, ou 3 subtópicos, como você queira chamar, do processo administrativo disciplinar. Nós temos o processo sumário, nós temos o PAD e nós temos a sindicância. A sindicância, que foi a primeira figura que nós vemos, é a mais simples. O PAD é o mais complexo e o processo sumário é o mais específico. Repare que na sindicância você pode ser punido com suspensão até 30 dias e advertência. Essa é a competência legal da 8.112. No processo administrativo disciplinar, pode ser qualquer penalidade, mas as específicas são as mais graves. Isso se dá porque quem pode mais, pode menos. Imagine que você esteja sendo acusado de cometer uma penalidade da 8.112 que seja passivo de advertência. Obrigatoriamente se abre inicialmente uma sindicância. No meio do processo da sindicância, eles reparam que, na verdade, você cometeu um fato tido como demissão. Tranca-se, arquiva-se a sindicância e obrigatoriamente abre um